Vamos abrir lá em Romanos. Esse é o segundo domingo que nós abrimos nele, neste livro. Palavras de Deus. E hoje nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 14. Romanos capítulo 1, do verso 8 até o verso 14. Amém? A palavra de Deus diz assim: antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-lo. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-lo, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmão, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Amém. Amém. Bom, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não foi o fundador dessa igreja, ele não era de Roma, ele não morava lá, portanto ele não conhecia os problemas pontuais que estava acontecendo nessa igreja. Quer dizer, não foi como a carta aos Gálatas, por exemplo, a carta aos Filipenses, a carta aos Coríntios. Por exemplo, na carta aos Gálatas, ele escreve para combater os judaizantes, que estavam dizendo que só Jesus não adiantava, tinha que ter Jesus, mais costumes, práticas e rituais judaicos. Então, o apóstolo Paulo escreve para combater essa heresia. É Jesus e mais nada. Para os filipenses, ele escreve para ajudar com problema de relacionamentos, como por exemplo de Evódia e Síntique, não estavam se entendendo muito bem. Para os coríntios, então, nem se fala. Ele está resolvendo ali uma série de problemas que havia naquela igreja. Nem se fala dos coríntios. Falando em coríntios, corintianos aí, cheios de problemas, cheios de problemas. É igual a igreja de Corinto. Então ele escreve Romanos não para combater um problema específico. Ele escreve Romanos, é a carta mais doutrinária do apóstolo Paulo. Ele escreve, então, dá a impressão que ele dá uma atenção especial para essa carta aos romanos. E ele dá uma atenção especial aos romanos, porque, como os irmãos sabem, Roma foi o maior império que existiu de todos os tempos. Até hoje, nunca houve um império tão grande, tão poderoso como o Império Romano. Então, possivelmente, o apóstolo Paulo se debruçou com mais atenção a essa carta aos romanos, porque Roma era a capital do mundo antigo. Então, talvez, na cabeça do apóstolo, a igreja de Roma era a igreja mais importante para aquele mundo dominado pelos romanos. Então, ele me parece que dá uma atenção especial a essa carta, porque ele não escreve essa carta para combater uma doutrina, uma heresia, não. Ele escreve
todas as doutrinas aqui. É considerado pelos estudiosos uma carta extremamente importante. Ela é considerada pelos estudiosos, veja vocês, como não só a carta mais importante, mas o livro mais importante da Escritura Sagrada. Nós estamos hoje diante do livro mais importante da Escritura Sagrada. Isso é considerado por todo aquele que se debruçou na teologia, que levou a sério o estudo teológico. Eles, em uma só voz, unânime, dizem: Romanos é a carta mais importante da Bíblia. É um tratado teológico. Se nós lêssemos apenas Romanos, nós entenderíamos o Evangelho de Jesus. Foi até estranho para mim, quando eu olho que Romanos é mais importante que os Evangelhos, então dá uma impressão de, mas os Evangelhos é que conta a história de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus. Por que Romanos é mais importante do que os Evangelhos? Mas é mais importante do que os Evangelhos porque o apóstolo Paulo, mais do que ninguém, foi a pessoa capaz de nos explicar os Evangelhos. Ele está aqui em Romanos nos explicando a doutrina dos Evangelhos. Se nós por nós mesmos fosse ler os Evangelhos e nós tivéssemos apenas o Antigo Testamento e os Evangelhos, daria um nó na nossa cabeça. Quando a gente vê Jesus curando num sábado, e ainda mandando a pessoa: pega a sua maca e anda. Aí encontraram esse ex-aleijado, falou: por que você está trabalhando no sábado? Carregar maca é pecado, é violar o sábado. Ele fala: foi Jesus que mandou, inclusive ele me curou. Ele toca numa mulher com fluxo de sangue, ela toca nele, mas ele deixa-se tocar por ela, tornando-se assim para a cultura impuro, cerimonialmente impuro. Ele toca em leproso. Então a gente lendo os Evangelhos, a gente fala: puxa, Jesus tem que explicar isso daqui. Poderia dar um nó na nossa cabeça. Ele se coloca maior que Moisés, ele se coloca maior que Abraão, ele se coloca maior que a lei. Ou Jesus é doido, ou ele é o próprio Deus. E para nós, como foi ensinado nessa manhã, ele é o próprio Deus. Jesus é Deus. Antes de Abraão ser, eu sou. Eu sou maior que Moisés. Como antes que dê um nó na nossa cabeça e que a gente enlouqueça, o apóstolo Paulo escreve Romanos. Então, por isso que em Atos diz que a igreja é fitada, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Então, Romanos nos ajuda a compreender o Evangelho de Jesus Cristo. As cartas apostólicas nos ajudam a compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Então vocês podem reparar que nessas igrejas que pregam apenas prosperidade, que vai dar certo, que não pregam o Evangelho de Jesus Cristo, eles não vão pregar em Romanos. Podem reparar nisso. Eles não vão pregar Romanos, não vão pregar Efésios, não vão pregar Colossenses, não vão pregar Filipenses. Não dá. Não apoia a doutrina deles. Então eles ficam lá com Josué, ficam lá com Marco e Abril, eles ficam no Antigo Testamento, porque em Jesus não dá para manter aquela doutrina. Então eles ignoram as cartas. As cartas não são pregadas. Então para nós hoje, um privilégio, fica assim, privilegiado, uma privilegiada de estarmos diante de Romanos, uma carta extremamente importante para a história da igreja. Se a gente compreender ela, a gente entendeu o que é o Evangelho de Jesus. Ela é considerada o quinto Evangelho. A carta romana aos Romanos, ela tem uma importância histórica. Foi dito isso no domingo passado, mas eu vou repetir, porque o considerado maior teólogo de todo o tempo, que é Agostinho, ele se converteu lendo a carta aos Romanos.
A reforma protestante, ela teve a sua base na leitura da carta. O avivamento da Inglaterra com o John Wesley teve sua base na leitura da carta. E a nossa oração, e eu quero que você enche o seu coração de expectativas e vontades, de que, quem sabe, salvando a distância desses avivamentos, quem sabe Deus não aviva o meu coração? Quem sabe Deus não me renova? Quem sabe Deus não enche o meu coração de fogo, de fervor pelo Evangelho de Jesus Cristo? Quem sabe Deus não faça isso com você na leitura da carta aos Romanos? Então se engaje nessa caminhada, se engaje nesse movimento aos Romanos, coloca isso na sua cabeça, aos Romanos, começa a meditar em Romanos, ler Romanos, ouve mensagens em Romanos. Vamos deixar que essa carta aviva o nosso coração. Versículo 8. Antes de tudo, sou grato a Deus. Antes de tudo, sou grato. Antes de eu começar a escrever a doutrina, antes de eu falar o que eu quero falar para essa carta, para essa igreja, antes de tudo, sou grato. Então, esse trecho que a gente vai ler agora, que a gente leu, ele ainda não é o conteúdo da carta. Ele ainda não é o conteúdo doutrinário da carta aos Romanos. Ele ainda está introduzindo, né? Ele ainda está na introdução. A gente não entrou ainda na doutrina, e nós vamos chegar lá. Muito fervor, muita bênção. Então, antes de tudo, apóstolo Paulo, antes de eu começar a propriamente escrever essa série de doutrinas, eu sou grato. Quando eu li esse trecho da carta aos Romanos, pela primeira vez, antes de vir pregar, o que veio ao meu coração foi que aqui está falando sobre a igreja. Qual é o tema desse trecho de Romanos? Do verso 8 até o verso 15. Qual é o tema? A resposta foi, o tema é a igreja. Está falando sobre a igreja. Então o tema da mensagem hoje é a essência da igreja. Em 4 pontos, retirado deste trecho da carta aos Romanos, quero compartilhar para você qual é a essência da igreja. Fala sobre a igreja. Sobre a coisa. Claro que coisa fica meio, essa palavra não é muito legal, mas vou usar essa palavra. A coisa, uma das coisas mais importante das nossas igrejas. Uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar na vida. Sabe qual é? Escolher uma igreja. Eu estava conversando com o irmão, né? Está escolhendo, procurando uma igreja. E faz bem. Faz bem. Escolher uma igreja onde a minha esposa estará, onde eu criarei os meus filhos. Escolher uma igreja que tenha uma boa doutrina, com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Escolher uma igreja que pregue a palavra. Como alguém já disse, eu não sei quem falou essa frase, escolha uma igreja perto da Bíblia, ainda que seja longe da sua casa. Escolha uma igreja perto da Bíblia, ainda que seja muito longe da sua casa. Vá até lá, está o Evangelho. Então sim, não quero ser exagerado, é que é mesmo. A igreja é uma das decisões mais importantes que eu tomo para a minha vida, para o meu futuro. Então ele está tratando aqui da igreja. A essência da igreja. 4 pontos. Primeiro, ser grato. Segundo, ter interesse sincero pelos irmãos. Terceiro, lutar pela unidade da igreja. E quarto, pregar o Evangelho. 4 pontos. Ser grato,
ter interesse sincero uns pelos outros, lutar pela unidade da igreja e pregar o evangelho. O apóstolo Paulo começa assim: antes de tudo, eu sou grato. Eu sou grato a meu Deus. Essa gratidão é uma gratidão que só pode ter, essa gratidão bíblica, é uma gratidão que só pode ter quem compreende o tamanho do perdão que recebeu. Essa gratidão bíblica, ser grato, ela só pode viver aquele que sabe o tamanho do perdão que recebeu e o tamanho, quanto que eu não merecia este perdão. Eu não merecia ser perdoado. E não só isso, é aquele que compreende o quanto eu não só não merecia ser perdoado quando eu entreguei a minha vida para Jesus, mas hoje eu também não mereço e nunca merecerei. Só quem tem essa consciência de que é pela graça que o Senhor habita em mim, por meio da fé sincera em Jesus Cristo, vai achar que é alguma coisa. Achar que foi perdoado quando aceitou Jesus. Agora nem preciso mais. Agora eu já nem preciso mais. Agora eu dou conta, agora é comigo. Essa é uma gratidão que só tem aquele que entendeu a profundidade de que perdão foi esse que eu recebi. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Eu não chego na porta do meu trabalho e digo, eu sou um bom funcionário, por isso eles estão comigo. Eu não chego na minha casa e deito e falou, essa cama aqui é porque eu sou um bom trabalhador. Eu não, já disse isso em outra oportunidade, eu não chego diante de um prato de comida e falo graças ao meu braço, eu falo graças a Deus. Eu sou grato a Deus que me abre porta de trabalho, que abre porta, fecha porta, que me corrige, que me cuida, que me dá feijão, me dá arroz, e me dá mais do que eu preciso. Me dá até pizza, às vezes, no fim de semana. Deus é bom. Eu sou grato a Ele. Sou grato a Ele. Sou grato porque eu sei que eu não mereço. Eu não mereço. Eu sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo. Ele não podia deixar de fora, mediante Jesus Cristo. Vocês viram que nos primeiros 7 versículos, ele repete Jesus Cristo 7 vezes. Ou o Filho de Deus, Jesus, Cristo. E não poderia deixar de fora de novo. Eu sou grato a Deus mediante Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é alguém que não ousa se referir ao Criador se não for por meio de Jesus Cristo. Em todo o tempo, Deus, o Pai de Jesus Cristo. Eu só estou aqui por causa de Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus, ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. A gente não tem dificuldade de ser gratos, até pelo que a gente recebe. Ele é grato pela igreja do vizinho. Uma igreja que ele não fundou, irmãos que ele não discipula, é uma igreja que cresce e não é com o trabalho dele, e ele está dizendo, eu sou grato a Deus pelo crescimento, pelo anúncio da fé que vocês têm, que todo mundo está conhecendo a fé que vocês têm. É uma graça, é uma gratidão generosa, é uma gratidão ampla. Eu sou grato por mim, eu sou grato por você, eu sou grato por tudo que Deus está fazendo. Eu sou grato ao meu Deus, por meio de Jesus, é claro, pela vida de vocês. Vocês estão felizes quando, quarta-feira, o grupo de louvor não era quase ninguém do grupo tradicional? Tudo gente nova. Tudo casais novos que estão chegando na igreja, já estão tocando violão, já estão cantando. Vocês são gratos? Está crescendo, está vindo mais gente. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Eu sou grato a Deus porque vocês estão crescendo e a fé de vocês. Vocês estão com ciúme? Vocês estão com ciúme? Ontem no culto de casais, a Nina, muito generosa ali,
falando da música, mostrando as vozes, ali a divisão e deixando as meninas tomar protagonismo. É isso, vai crescer. E a gente vai saindo de cena e vai chegando gente nova, ganhando protagonismo, e cantando, e louvando, e tocando. Vocês são gratos por essas vidas que estão chegando? O apóstolo Paulo está ensinando isso, ser grato. Então, o que é a essência da igreja? Primeiro, ter gratidão, que a gente não merece nada. E Deus, de maneira, sim, está escrito aqui, é claro, mas inexplicável. Para nós é, como diz o apóstolo Paulo aqui mesmo, no capítulo 11, né? Insondável, assim. Milagrosamente Deus está comigo. Milagrosamente Deus habita em mim. Milagrosamente o Eterno resolveu viver comigo. Sou grato por isso. Glória a Deus. Primeiro, ser grato. Segundo, ter interesse sincero uns pelos outros. Qual é a essência da igreja? É eu ter interesse por você. Eu já disse isso no Celebrando a Restauração. Espero que não soe uma heresia para você, mas eu vou me explicar. Eu não venho aqui por causa de Deus. Eu venho aqui por causa de você. Se o pastor me ligasse e dissesse, olha, não vai ninguém hoje, eu não viria também. Eu faria o culto na minha casa, cantava lá com a minha esposa, depois a gente tomava um suco, fazia o nosso café, fazia lá mesmo e ficava lá. Eu venho aqui porque a minha comunidade está aqui. O dia que você perdeu o interesse pela comunidade, acabou. Faz um prédio para você e fica lá no prédio adorando uma imagem. Repito a frase do pastor Carlito de São José dos Campos. A proposta não é um lugar para eu frequentar. A proposta é uma família para eu pertencer. Eu pertenço a este lugar. Eu pertenço a essa família. Não é o prédio. O prédio pode derrubar. A família vai ficar em pé. Foi outro, a gente se vira. Não é o prédio, é a família. É a unidade da fé. É interesse sincero uns pelos outros. Na morte do meu irmão, que era um dos meus melhores amigos, lá em São Paulo, a igreja foi lá. A igreja esteve lá comigo. Quando o Lucas e a Nath, que acabaram de chegar da Argentina, começaram a desejar vir para cá, eu falei para eles, olha, se vocês vierem alugar um apartamento e não viriam com tanto dinheiro, aí eu falei isso para eles. A nossa igreja mobília o seu apartamento. Mobília ou não mobília? Nossa igreja mobília o seu apartamento. Pode vir. Pode vir. Nós temos interesse sincero uns pelos outros. Então o que é a essência? Tem interesse sincero uns pelos outros. Importo com você. Me lembrei dos amigos de Jó. Por mais que os amigos de Jó são muito criticados, né? Por todos nós. Mas quando Jó começou a entrar naquela pindaíba, aquela desgraça, os amigos de Jó foram para a casa dele. E eles ficaram 7 dias ao lado de Jó em silêncio, sem pronunciar uma palavra. Somente no 8º dia é que eles falaram, Jó, você deve estar pecando, Jó. Deve ter pecado. O que é razoável. Porque para a cultura judaica, até quando uma criança nasce com defeito, é porque alguém pecou. Ou o pai pecou, ou a criança pecou dentro da barriga, ou a mãe pecou. Se acontece alguma coisa ruim na minha vida, é porque alguém pecou. No livro de Ruth também, Noemi fala isso. Então é razoável naquela cultura, Jó. Olha a sua vida, você deve estar de mal com Deus. Deus está desgraçando a sua vida. Mas me chama a atenção eles irem para a casa de Jó, ficar 7 dias ao lado dele, sem dizer uma palavra. Acho lindo isso. Interesse sincero por Jó. Acho que eles tinham interesse por Jó. Por mais que a gente fale muito mal dele. Interesse sincero uns pelos outros. Quando você vem para cá, você tem interesse? Você tem alegria? Paz do Senhor, meu irmão, graça e paz, boa noite, tudo bem? Ô irmão Daniel, faz tempo que você não vinha. Ô irmão, você tem interesse pelos irmãos, pela comunidade?
Porque senão vem uma outra pandemia e te tira da igreja. Porque quando chega na pandemia não precisa mais ir para o templo, aí você não volta mais para a igreja, não é por causa dos irmãos mesmo, fico em casa. Mas nós viemos porque a gente tem interesse uns pelos outros. Essa é a comunidade que nós estamos. E eu quero ler, para fortalecer esse segundo ponto, Filipenses, que diz assim, não precisa abrir. Foi o mesmo apóstolo que escreveu, o Paulo. Ele diz assim, capítulo 2, verso 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Queria receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses, não o de Jesus Cristo, mas Timóteo não. Timóteo tem interesse por vocês. Vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque ele serviu comigo no trabalho do Evangelho. É como um filho ao meu lado. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo certifique da minha situação. Confiando no Senhor, que em breve eu também vou poder ir ficar com vocês. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro, que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Eu vou parar por aqui, ele continua nessa linha, mas veja a rede de interesses sinceros, de eu tenho um interesse por você, e essas viagens, eles passavam por perigos enormes nessas viagens, né? Tinha gente que ia viajar nessas estradas e não voltava mais, né? Porque tinha assaltantes, era perigosa essas viagens. O próprio Epafrodito fala aqui no texto, ele correu risco de vida. Então, você vê nos textos que a essência do Evangelho, veja isso, é que eu tenha interesse por você, é que você tenha interesse por mim, e que esse interesse seja sincero. Essa é a essência da igreja, segundo o apóstolo Paulo. Ter interesse sincero uns pelos outros. Sempre me lembro de vocês. É o verso 9. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Me lembro de vocês. Deus é minha testemunha. Aqui pode ser uma afronta ali na cultura judaica, né? Porque para a cultura judaica teria que ter mais de uma testemunha para um fato se concretizar. Aí ele usa Deus como testemunha. Então ele fala, Deus é minha testemunha de como eu tenho interesse por você. O meu interesse é sincero. Eu sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Você está visitando os irmãos? E visitar. Anseio vê-los. Olha que beleza. Sempre me lembro de vocês. Quero que as portas se abrem para que eu possa visitá-los. Eu anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês um dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. E aqui entra o terceiro ponto. Versículo 11. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-lo. Versículo 12. Isto é, para que eu e vocês sejamos juntos, mutuamente encorajados. O Augusto Nicodemos, comentando esse trecho, ele diz que o apóstolo Paulo, no versículo 11, ele se equivoca. Vamos dizer assim, entre aspas, tá? Ele fala, eu vou até você levar um dom espiritual e vou encorajar vocês. Aí ele pensa bem, diz o Augusto Nicodemos, ele pensa bem e ele conserta. No versículo 12 ele fala, não, isto é, para que eu e você sejamos juntos,
edificados e fortalecidos. Não é que eu vou dar para vocês, que vocês não sabem nada, e eu sei, então eu vou dar para vocês. Não. Eu tenho para dar, você também tem para dar. Juntos nós vamos crescer na fé. A essência da igreja, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais que ninguém. Somos todos perdoados por Jesus e todos temos algo para dar um para o outro. Ninguém fica de fora. Ninguém é menos importante. Todo mundo é importante. O apóstolo Paulo ensina isso em Coríntios. Então, o terceiro ponto aqui é, uma da essência da igreja é lutar pela unidade da igreja. Nós temos que lutar para que a rebelião de Corá, né, Jaque? Olha o que é, a rebelião de Corá. A gente falou de Corá, ninguém sabia quem era Corá. Quem é Corá? A gente descobriu quem é o Corá. Agora a gente sabe quem é o Corá. Que se rebelou contra Moisés. Né? Que não haja nenhuma rebelião. Né? Então o apóstolo Paulo está nos ensinando o seguinte. Que uma das essências dessa comunidade de fé é que a gente lute pela unidade. Para que não haja divisão. Para que em prol da unidade a gente possa abrir mão de muita coisa, ouvir um monte de coisa, mas que a gente mantenha unido. Nós, juntos, eu não, nós juntos vamos seguir em frente. Juntos de mãos dadas, como um corpo, como o corpo de Jesus. Eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na fé. Vocês sabem que a Igreja Batista, a igreja em geral, tem 3 tipos de sistema de governo: o episcopal, o presbiterial e o congregacional democrático. O episcopal é a igreja que tem bispo, como a Igreja Católica, como a Assembleia de Deus. Então, o bispo, no caso, a Assembleia de Deus pode usar o pastor presidente, né, para quem veio de lá. Ele é quem comanda essa região. É ele quem dá a voz. É ele quem toma as decisões. Tira o pastor daqui, põe ali, é o bispo que toma conta. Sistema de governo episcopal. Existe o presbiterial, que são os presbíteros que tomam as decisões. A gente elige os presbíteros uma só vez, agora daqui para frente eles decidem. Né? Então a igreja presbiteriana e algumas igrejas independentes são assim. Sistema de governo presbiterial. Nós, batistas, temos o sistema de governo congregacional. Então as decisões é tomada pela congregação. Todo mundo tem poder de um voto. Então, se nós vamos quebrar essa... Como chama isso? A galeria. Quebrar a galeria para ficar... construir para lá. Ah, mas quem vai decidir isso daí? Em assembleia. Todo mundo. Aí a gente chega na assembleia, 60% diz, vamos quebrar, vamos crescer a igreja para lá. E 40% diz, não, lá não pode quebrar, por isso e por isso. Então, 60% é mais que 40%, vamos quebrar. E o que agora entra a luta pela unidade. E o que faz os outros 40%? Passa o ano lutando para que não quebre. É assim? Vai na casa dos irmãos para falar, ó, muda o seu voto, vamos quebrar não. É assim? Não é. Aí os outros 40% imediatamente dizem, vamos quebrar. Agora nós estamos juntos, agora nós somos 100%, vamos quebrar. Então assim a gente luta pela unidade. Nem sempre é feita a nossa vontade, mas vamos lutar pela unidade da igreja. Vocês sabem que em Jó, no capítulo 17, a maior oração de Jesus, ele ora por ele ora pelos apóstolos e ele ora por toda a igreja. Quando ele ora por toda a igreja, ele pede 3 vezes o mesmo pedido.
que eles sejam um, Pai. Assim como eu e o Senhor somos um. Que eles sejam levados à plena unidade, assim como nós, Pai. Eu neles, tu em mim e nós juntos. Esse é o desejo de Jesus, que a gente seja unido. Então, em terceiro lugar, a essência da igreja, uma igreja que tem a essência do Evangelho de Jesus Cristo, ela luta por unidade, não por divisão. Não por divisão. Então é interessante que nós sabemos que santificação é um processo, não é? Tem gente que está chegando hoje, tem gente que já caminha 5 anos, tem gente que já caminha 20 anos, tem gente que já caminha 40 anos, e estamos num processo. Imagino eu que neste processo, daqui 5 anos eu estarei melhor que hoje. Porque se é um processo e eu estou me santificando, eu estarei melhor amanhã. E eu estou muito melhor do que há 20 anos atrás, quando eu conheci Jesus. Então, aqui na comunidade, existe esse processo. Existe gente que está chegando hoje, que eventualmente não tem a mesma capacidade de obedecer igual a você. É um processo ou não é? Então, tem gente mais na frente e gente mais atrás. E a gente tem que respeitar quem está mais atrás. Aquele que está lá na frente não fica olhando para trás e falando, não obedeceu, não fez direito, aquele sol está errado. Não, processo. Tudo bem, está todo mundo junto. Né, o pastor Paul Washer, ele usa uma figura que é da foto e da filmagem. A foto e a filmagem. Então imagine que você passou lá em casa outro dia e eu estava gritando, anda! Gritando com ela. Você, meu Deus, o pastor é um cavalo. Ignorante que é esse pastor, gritando com a esposa. Você foi embora. E você ficou com isso. O pastor Renato é um cavalo. Você tirou uma foto. Você passou lá e tirou uma foto. Aí o Paul Washer fala, se você tivesse filmado, se você tivesse colocado uma filmadora na casa dele e visto o relacionamento dele o ano inteiro com ela, sai da negação e fala a verdade de quem nós somos, nós passamos a nos amar mais, nos entender mais, saber que cada um está no seu tempo, cada um está no seu processo, cada um está no seu momento, mas que todos amamos Jesus e todos estamos querendo chegar no mesmo lugar. É morar com Deus. Então, em terceiro lugar, a igreja, a essência da igreja é alguém que luta pela unidade da igreja, não pela divisão da igreja. E em quarto lugar, a essência da igreja, então, primeiro, ser grato. Segundo, ter considerações, ter interesse sincero uns pelos outros. Se não tiver isso, não é a igreja. Terceiro, lutar pela unidade. E por fim, pregar o evangelho aos perdidos. Ele fala assim no versículo 14. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês em Roma. Sou devedor. O apóstolo Paulo não é devedor a Deus. Nós não somos devedores a Deus. Nós não devemos nada a Deus. Porque o que está por trás de eu devo alguma coisa para Deus é arrogância, é prepotência. O que está por trás de eu devo a Deus é Jesus não fez um pagamento total. Agora eu tenho que pagar o que Jesus não pagou. É diminuir o sacrifício de Jesus. Jesus pagou tudo. Foi um sacrifício cabal. Nós não devemos nada para Deus. Por quê? Porque Jesus pagou. Dizer que eu posso pagar é uma arrogância tremenda. Dizer que os meus braços podem me dar Deus é uma arrogância tremenda. Jesus
abriu o caminho. Braços dele, sangue dele que me aproximou de Deus. Eu não devo, Jesus pagou. Por isso que o apóstolo Paulo vai começar no capítulo 3, 19 em diante, sistematicamente, e vai ser maravilhoso, dizendo que é só Jesus e mais nada. Jesus é o único mediador entre nós e os homens. Só o sangue dele é capaz de nos aproximar do Pai. Por isso, procura uma igreja que fale de Jesus. Não importa se você vai ficar rico, vai ficar pobre, você vai morrer doente, não vai. Jesus. De Jesus. Sou o devedor. Ele não fala, eu sou o devedor a Deus. Ele fala que Jesus já pagou a dívida. E Jesus pagou a dívida porque nós não podíamos pagar. Nós não podemos pagar a dívida. Então Jesus pagou. Ele podia pagar. Ele pagou a dívida total. Ele quitou a dívida. Escrito. Sou o devedor, não a Deus. É extraordinário isso também. Sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros. Tanto a sábios como a ignorantes. E para você, devo para vocês também, romanos. Esse bárbaros aqui é como eles tratavam o não grego. Porque a cultura grega era o Império Romano que dominava esse mundo antigo da carta. Mas a cultura que dominava era a cultura grega. Tanto que o grego koiné era a língua falada em todo o Império Romano. Facilitou a vinda de Jesus. A cultura grega era a cultura elevada. Então, alguém que não falasse grego, eles falavam que era bar. Né? E foi ganhando outras configurações e ficou bárbaro. Né? Então, o que é um bárbaro? O bárbaro é um cara que não tem a cultura grega. Então, tanto gregos como os que não têm cultura grega, como os sábios ignorantes. Eu sou o devedor. A quem, Paulo, você deve? A Deus? Não, eu devo a você. Eu devo a vocês. Eu devo às pessoas do mundo inteiro. Porque eu recebi um perdão tão grande, mas tão grande. O perdão que eu recebi foi tão grande que eu não posso me calar. Então ele fala, eu devo para grego, eu devo para bárbaro, eu devo para sábio, para ignorante, e eu devo para vocês também, romanos. E eu quero ir aí pregar o evangelho para vocês. Deus permitir. Sou o devedor. Para quem você deve? Para Deus? Não. Você deve para quem não conhece Deus. Para eles que você deve. A eles você paga a sua dívida. Porque a dívida com Deus, Jesus já pagou. Mas para quem não conhece Deus, se a igreja não salgar, ele morre. Para quem não conhece Deus, se a igreja não for, não vai conhecer. Não há outro método. Deus não tem outro método para salvar pessoas, para mudar o mundo, para mudar realidades, senão igreja. Qual é a resposta de Deus para o mundo? Igreja. Qual é a resposta de Deus para o mal? É igreja. Tira a igreja e não sobra mais nada. Por isso que é solene, sim. É uma das decisões mais importantes que nós vamos tomar na nossa vida. Escolher uma igreja. Escolher onde meu filho vai crescer. Onde a minha esposa vai andar. Gente de Deus. Crer no evangelho de Jesus Cristo. E ele manda essa beleza, que eu sou o devedor. A gente espera, ele deve dever para Deus. Ele fala, não, eu devo para as pessoas. Para aqueles que estão se perdendo. E esse devedor, e vou pregar o evangelho em Roma, ele fala, né, pregar o evangelho em Roma é proclamação mesmo. Não é igual aquele de Mateus, né, que está a pregar o evangelho, mas devia estar no gerúndio, né? Indo, não é ide, é indo, né, no caminho. Esse aqui é o ide de Marcos, que é o imperativo. É ide, e tem a ideia de proclamar, não é testemunhar. Não é pregar com o meu testemunho, não. Né? Não é aquela frase bonita que a gente conhece, o que é? Tipo, pregue em todo o tempo. Se preciso, use palavras, né?
A gente está dizendo que você deve pregar com o seu testemunho e não precisa falar nada. Aqui não. Aqui você precisa falar sim. Você precisa falar, você precisa ir lá e falar. Não é só dar testemunho, não. É ir pregar o evangelho. É ir lá e falar, Jesus te ama. É ir para a rua. Né? É ir no dia 30. Sendo programado um evangelismo dia 30. Vamos lá. É o que nós fazemos. Né? Tanta gente que gosta de ficar na 14, gosta de evangelizar, está na luta para evangelizar as pessoas, proclamar o evangelho. Então não é só dar testemunho, não. É ir buscar aquele que está na rua, aquele que está perdido, aquele que está nos faróis, aquele que não tem comida. É ir, quem sabe Deus prepara um para você salvar, entre aspas, né? Para você ter um canal de bênção na vida deles. Assim como nossa igreja tem sido canal de bênção na vida de tanta gente. Igreja. Uma das coisas mais importantes desse mundo. Igreja. Para concluir, me lembro que em abril do ano de 2021, nós estávamos em casa, estava no apartamento, eu estava nas drogas, a Wanda estava destruída, desamparada, vulnerável, e ela fez uma ligação. Para quem você acha que ela ligou? Pai dela? Para a mãe dela? Para minha mãe? Para as minhas irmãs? Para o vizinho? Não. Ela ligou para um pastor. Ela ligou para um pastor. Igreja me resgatou. Igreja. Irmãos cheios do Espírito Santo, que estão na rua, em movimento, não tem o braço encolhido para que não possa abençoar. Vim para Cristolândia naquela ocasião, mas fui embora dessa região, fiquei por aqui. Ela ligou para um pastor, que ligou para o pastor Olivier, que abriu as portas da Cristolândia, e tudo isso é o quê? É igreja. Não existe missões, não existe terceiro setor, não existe nada. O que existe é igreja. É igreja. Igreja. Ir igreja não tem missão, não tem nada. Tudo que existe é igreja. A igreja de Jesus, o corpo de Jesus. Então sinta-se abençoado por essa consciência que o apóstolo Paulo está nos trazendo. Do que é ser igreja. Que você ame igreja. Que você tenha saudade da igreja. Que você tenha vontade de vir. E quando der, eu ia falar 18 horas, mas 18 horas acho que é muito apertado. Para mim, 18h15, eu já me arrumo para chegar. Bem, mas para o Wanda tem que ser 16. Então, vamos pôr no meio termo aí. Às 17. Então, quando chegar às 17 horas, você coloca o alarme e quando tocar, você fala, igreja. Aí você começa a se arrumar. Eu vou para a igreja. Eu vou lá ver os irmãos. Eu vou lá porque eu tenho interesse por eles. Eles são importantes para mim. A minha debilidade, eles dão também. E eu vou lá sofrer eles. Porque eu tenho interesse sincero. Eu sou grato pelo que Jesus fez por mim. Não merecia. Continuo não merecendo. Por isso eu continuo sendo grato. Quem acha que merece, começa a perder a gratidão. Eu continuo não merecendo. Tenho um interesse sincero pelos outros. Vou lutar para que não haja divisão pela unidade da igreja. E vou pregar o evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. E Deus abençoe os irmãos. Amém.